Oi, meu nome é Melk e há algum tempo atrás saiu um trailer do novo Todo Mundo em Pânico e eu assisti esse trailer. E não me incomodou o trailer, eu gostei que Todo Mundo em Pânico está de volta, eu gosto bastante dos filmes, dos outros filmes que tiveram, né? Mas eu acho que alguns comentários em relação ao filme e a divulgação que o filme escolheu fazer refletem um pouco as comédias que eu tenho observado na internet, como as pessoas escolhem fazer essas comédias, e o que que isso tudo tem a ver com narrativas, com contar comédia, com fazer comédia, com cancelamentos e principalmente com rage bait um pouquinho também. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Véi, eu acho que pra mim tudo começa com uma questão que é tipo assim, entender que isso não tem nada a ver com Todo Mundo em Pânico, tá? Eu valorizo muito aquilo que os irmãos Wayans conseguiram fazer enquanto comédia dentro do cinema dentro do cinema estadunidense e que veio aqui pro resto da América, pro Brasil, por exemplo. E eu acho que é muito interessante que eles estão explorando aquilo que é verdadeiro. Então, muito do que tem ali dentro daquela de As Branquelas, por exemplo, é verdadeiro e acontecia mesmo. Só que é tão tosco que para as pessoas que estão fora daquela bolha é engraçado. E quando eles exageram só um pouquinho, é também engraçado, mesmo que na vida real aquilo também já seja engraçado, porque é meio tosco de você observar, tá ligado? E eu acho que a gente pode pensar em vários comportamentos de pessoas de alta classe e de grupos da sociedade onde isso também é verdade. E eu acho que eles têm conseguido fazer, mesmo que eles não tenham feito assim um sucesso financeiro, talvez tanto quanto poderia ter sido feito com os filmes que eles se propuseram a fazer, eu acho que esses filmes são tão, tipo, eles estão tão pavimentados ali, mesmo dentro do cinema estadunidense, mas eu acho que no Brasil bem mais pavimentados assim, enquanto referência de comédia, que eles conseguiram levar meio que para o grande público, para o mainstream, aquilo que talvez já fosse tão verdade, mas eles conseguiram fazer muito bem. E eu acho que eles bebem muito de outros filmes que vieram, né? Eu não lembro quem são os escritores do de Corra que a Polícia Vem Aí, Locademia de Polícia, mas tem muito ali em comum, assim, esse humor de paródia, apesar de As Branquelas não ser uma paródia de filmes e de gênero de filmes, mas ser uma paródia da nossa sociedade, ou da sociedade estadunidense. Mas eu acho que Todo Mundo em Pânico é uma paródia dos filmes de terror, obviamente. Então acho que tem muito a ver. E eles terem conseguido fazer, tipo assim, pegar aquilo que é tropo, aquilo que é comum nos filmes de terror e mostrar como isso é tosco e você exagerar um pouquinho e mostrar o quanto aquilo é bobo também é muito engraçado. Eu acho que muito do que eu vejo de comédia em relação a filmes, porque é um conteúdo que eu gosto, então além de aparecer conteúdo sobre cinema e sobre séries, aparece pra mim também conteúdos que estão zoando séries e filmes, e eu acho que tem muito a ver de continuar zoando isso que os irmãos Wayans já fizeram, sabe? Tipo, aquele negócio da pessoa tá. Inclusive, eles fizeram essa piada no trailer, né? De que. Eu não sei se foram os irmãos Wayans sozinhos que escreveram esse filme. Mas eles fizeram essa piada. Tem essa piada no trailer de Todo Mundo em Pânico, que é de tipo assim. O vilão tá te perseguindo e você correndo muito devagar e você. Não! Não! Ah! Socorro! Socorro! Sabe? Que tem em vários filmes. E eu acho que. Talvez eles já tinham, inclusive, feito essa piada no primeiro Todo Mundo em Pânico, se eu não me engano. Não lembro direito. Mas eu acho que esse cinema que o Todo Mundo em Pânico, que os irmãos Wayans construíram, é muito legal, é muito interessante de ver. E de ver que fez muito sucesso, e que faz muito sucesso, e que as pessoas ainda querem assistir. Mas me incomoda um pouco a forma como as pessoas entendem esse filme, a partir de pensar que esse filme é um filme de comédia e refletir sobre outros comediantes. O que eu quero dizer com isso? Nos comentários do filme, enfim, tanto nos trailers quanto as pessoas falando na internet, acho que, não sei nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, os comentários eram muito no sentido de esse filme não tem medo do cancelamento, esse filme é incancelável, esse filme zoa todo mundo. E eu não vou aqui fazer um julgamento de valor sobre essa comédia de zoar todo mundo é engraçado ou não, porque eu também rio de algumas piadas e também não vou fazer esse julgamento de o humor, ele deve. Qual é o papel do humor, de se ele deve ser usado pra. Quando você faz uma piada assim mais ácida, mais de humor negro, se ela deve ser feita pra gerar uma conscientização ou se ela deve ser feita só pra zoar mesmo. Mas eu acho que. Já vou fazer esse julgamento aqui, mas é porque
eu entendo que existem piadas, principalmente essas piadas que alguns comediantes se propõem a fazer, principalmente aqui no Brasil, que elas não são feitas para serem boas, elas não são bem escritas, elas não têm um bom setup, elas não têm uma boa punchline, mesmo que sejam de humor negro ou humor ácido. Eu não sou contra isso, inclusive eu gosto muito de piadas de humor ácido, mas eu acho que quando elas são bem escritas, elas ganham bem mais, porque elas são menos lugar comum, e acho que esse é o problema. Muitas vezes você vai assistir um stand-up, e Hermes e Renato já zoavam o stand-up, porque tem uma lógica muito comum em fazer isso. E aí, quando o cara se propõe a fazer uma piada de humor ácido, ele tem que ter qualidade suficiente de escrita para que aquela piada não caia no lugar comum. E eu acho que esse é o problema. Que a galera que tá escrevendo piada de humor ácido, que não tem medo do cancelamento, de ofender ninguém, tá fazendo isso não porque a piada é boa. Não é porque eles olharam e falaram, caramba, essa piada a galera vai dar muita risada. Mas é porque eles olharam e viram que aquilo é uma verdade pra eles e que as pessoas iriam refletir aquilo. Então, é algo que eles têm de preconceito e que as pessoas também vão ter, porque a gente vive numa sociedade preconceituosa. E como exemplo disso, talvez vocês estejam pensando em um comediante aqui do Brasil, mas eu não quero nem comentar tanto assim sobre ele, porque eu acho que o Dave Chappelle talvez seja um exemplo que a gente pode levar mais, porque é um comediante de bem mais qualidade. E o Dave Chappelle, inclusive, quando ele tava ali no nível de mais popularidade dele, ele, inclusive, falava sobre questões sociais, e, se eu não me engano, ele teve uma série no Comedy Central, eu acho, e que ele falava sobre essas questões também. Então, ele sempre foi um cara, de certa forma, politizado. E aí, eu acho que, nos últimos anos, ele começou a fazer um monte de piadas sobre sexualidade, sobre pessoas trans e tal. E aí, ele fala que, de repente, eu vi as pessoas usando aquilo que eu fazia de piada como verdade, e tinha muita pessoa assim que eu não queria perto de mim, me marcando e concordando comigo. E aí eu fui percebendo isso. Mas, velho, tipo assim, pra mim, ele sabia o que ele tava fazendo e aí ele acreditava no que ele tava fazendo. Ele só não tinha percebido que a mesma galera que acreditava naquilo que ele acreditava também acreditava em outros absurdos que ele não acreditava. E eu acho que ele insistiu bastante nisso, de fazer essas piadas assim, mesmo percebendo o público que ele tava atraindo. E aí parece que ele deu uma mudada, assim, nos últimos anos. Mas eu acho que essa galera que se propõe a fazer comédia ácida precisa saber como escrever essas piadas muito bem. Eu consigo pensar em uma piada que eu acho que se eu contar ela eu vou estragar mais ou menos. Mas ela trata de um tema muito polêmico e ela é muito boa em relação a fazer isso. Mas a virada de chave está em criticar aquilo que é aceito socialmente. É uma piada sobre racismo. E a crítica está no racismo. E ela não tá fazendo uma piada pra ser racista ou pra ser uma piada ácida em relação a isso, mas pra criticar o racismo, tá ligado? E eu acho que isso é interessante, de usar a comédia como ferramenta pra criticar aquilo que é problemático na nossa sociedade, e não pra concordar com isso. Beleza, mas eu não tô dizendo que isso é a única coisa que a comédia precisa fazer. Acho que a gente pode ter uma comédia que também está ali pra, de certa forma, fazer esse papel de ser o advogado do diabo, de certa forma, e meio que concordar com preconceitos, mas você tem que ser muito bom pra fazer isso, e é por isso que eu acho que, entendendo o mundo onde nós existimos, e entendendo que as pessoas vão concordar com aquilo que vai ser preconceituoso, é melhor que você não faça essas piadas. Principalmente porque eu acho que é uma escrita muito pobre, não só de você querer fazer essas piadas, mas porque os comediantes que se propõem a fazer isso não estão fazendo porque eles escrevem muito bem, porque eles olharam e falaram, poxa, as pessoas vão dar muita risada disso. Mas é porque eles sabem que vão polemizar. E aí, pra mim, é que está o problema da forma como Todo Mundo em Pânico acabou sendo divulgado e visto pelas pessoas. Eu não acho que seja um problema de quem escreveu o filme, nem dos atores, nem nada do tipo. Mas a divulgação do filme se leva como um filme que vai ofender as pessoas e como um filme que não tem medo do cancelamento, de certa forma. Não tão com essas palavras, mas também nisso. E eu acho que, de certa forma, isso que é a questão, sabe? Que, tipo assim, é um filme que está se levando como esse filme vai ofender a geração Z. Mas a geração Z ri de muita coisa errada, o tanto de meme do Vasco que existe aí, pra não pegar outras questões que são ainda mais, que envolvem morte de pessoas e outras questões assim, que a geração Z ama fazer meme. Aí você, que tem 50 anos, que é muito engraçado fazendo piada sobre humor negro, acha mesmo que vai ofender a geração Z fazendo uma piada dessas. Não vai, mano. As pessoas podem se incomodar? Podem se incomodar. Mas cancelamento, da forma que as pessoas imaginam,
acontece bem pouco. A gente tem um monte de famoso aí, inclusive no Brasil, que deveria estar sendo cancelado e não é, tá ligado? O máximo que tá recebendo é um xingamento ali no Maracanã. Mas, poxa, o tanto de coisa que eu consigo listar 5 pessoas aqui facilmente que deveriam estar sendo canceladas, perdendo contrato e tal, caindo no ostracismo. Nos Estados Unidos também, consigo pensar em mais 5 aqui também, inclusive gente que cometeu crime. E eu não tô falando daqui de que, supostamente, mas, teve um acordo e ela não foi condenada. Não, tô falando de pessoa que foi condenada mesmo, que foi presa por causa disso, que ficou de tornozeleira eletrônica, que tem câmera filmando, e que tá aí, que a galera bate palma ainda, pelo amor de Deus. Aí quando eu olho pra, tipo assim, esses cancelamentos, que as pessoas deveriam estar sendo canceladas e não são, eles não existem, e que essa história de cancelamento, de que as pessoas são muito canceladas é bem comum, e pouquíssimo acontece, principalmente no Brasil, que, né, a gente tem um monte de gente batendo palma pra idiota. E aí, eu acho que se esses cancelamentos não existem, como é que um filme que é uma iniciativa privada, que é feito por pessoas que já têm muito dinheiro, ele vai ser cancelado? Você acha mesmo que, tipo assim, os caras investiram, sei lá, 10 milhões pra fazer Todo Mundo em Pânico, e aí porque a Lore04CRF tá lá no Twitter, que ninguém mais usa o Twitter, reclamando porque Todo Mundo em Pânico tem piadas muito pesadas, aí os acionistas do filme, a galera que investiu lá, os produtores vão falar, rapaziada, a Lore04CRF tá muito brava com o filme, a gente vai precisar cancelar o filme, não vamos passar não. Você acha mesmo que eles vão fazer isso? Depois de tantos anos, escolheram começar de novo um filme de Todo Mundo em Pânico, você acha mesmo que eles vão cancelar por causa da Lore04CRF? Eu acho que em algum momento assim da história da humanidade, a pandemia especificamente, o cancelamento parecia ser mais real e mais pesado, mas depois, tipo, tanto faz, você acha que... Eu, pelo menos, não ouço mais nunca falar, assim, em cancelamento, velho. E principalmente, tipo assim, a pessoa pode perder seguidores, mas ela vai continuar tendo a vida dela, vai continuar... Mesmo que ela caia no ostracismo, ela vai ter influência, assim, o suficiente pra continuar tendo uma boa vida, mais ou menos, talvez. Vai. Eu acho que essa história de coisas serem canceladas e coisas do tipo é muito boba. E as pessoas interpretarem que Todo Mundo em Pânico é um filme que não tem medo de ser cancelado também é muito bobo. Porque não é como se Todo Mundo em Pânico estivesse indo contra a maré. A gente tem bons filmes de comédias que foram lançados recentemente e que também tem piadas polêmicas, tem piadas de humor ácido. E eu acho que você vê isso como diferente tem mais a ver com essa não é uma comédia boa, mas essa é uma comédia que eu me identifico. Ou talvez eu não esteja consumindo filmes de comédias que tenham outras boas piadas de humor ácido, mas essa daqui tem uma e foi a que eu vi. Então, o que parece é que as pessoas não estão assim tão consumindo tantos filmes de comédia, e isso faz sentido porque Todo Mundo em Pânico é uma franquia com mais peso pro gênero e pro cinema. E eu acho que também as pessoas se identificam com a piada que está sendo feita, sabe? E apareceu no trailer. E aí, eu acho que essa é a questão que eu também comentei sobre os comediantes, né? As pessoas se identificam com os comediantes que estão fazendo piadas que mostram preconceitos e eles concordam com aqueles preconceitos. E por causa disso, eles estão rindo dessas piadas, e não porque a piada é boa. Não acho que seja o caso de Todo Mundo em Pânico. Todo Mundo em Pânico tem um monte de piada por minuto. E você resumir o filme, ou resumir o trailer, no caso, nossa, eles não têm medo do cancelamento, eu acho muito bobo. Eu vou assistir o filme, é claro, porque eu gosto de Todo Mundo em Pânico, gosto de filmes de comédia, e gosto daquilo de entender o que as pessoas estão entendendo sobre a comédia, que as pessoas que escrevem comédia entendem sobre o mundo e o que elas se propõem a fazer. Mas eu acho que... Eu espero que não, mas que talvez esse filme se proponha a ser um filme que de fato vai se vender como incancelável, e que talvez ele seja isso de fato e não seja só uma divulgação. Eu, particularmente, minha opinião não vale de bosta nenhuma, mas eu entendo que uma comédia, seja uma comédia de stand-up, na qual você tá dando a cara a tapa, não existe um personagem na comédia de stand-up, não é um teatro, você é um ser humano que geralmente está fazendo pequenas crônicas, pequenas observações sobre a realidade, e transformando isso em comédia. Ou o cinema, que se propõe a ser mais lúdico, de certa forma, a ser mais caricato, no sentido de que você não é uma pessoa real, mas de que você é um personagem. Ainda assim, essas duas formas de se produzir conteúdo, elas precisam estar atualizadas. Você precisa entender não só o que as pessoas acham engraçado, mas como construir esse humor, sabe? Não só o que as pessoas vão dar risada, mas como eu posso fazer as pessoas darem risada disso. E aí, a partir disso, que eu penso sobre isso de... você não pode fazer as pessoas rirem de um preconceito, mas você pode fazer
você pode fazer, mas não é o mais adequado, porque isso vai reforçar os preconceitos, e é justamente por isso que as pessoas vão rir e bater palma. Mas você pode levar as pessoas a refletir sobre os preconceitos que ela tem. Então você vai falar sobre preconceitos, mas de uma forma que as pessoas parem pra pensar, tá ligado? E eu não acho que essa seja a única forma de fazer comédia. Mas eu acho que se você se propõe a fazer uma comédia sobre preconceitos, um humor ácido, você tem que ter capacidade suficiente pra conseguir escrever isso de uma forma tão boa que não vai reforçar preconceitos. E eu acho que esse é o problema. Não acho que esse seja o caso de Todo Mundo em Pânico, porque eu não assisti o filme e eu não posso julgar somente por isso. Como eu disse, talvez seja só a divulgação. Eu espero que o filme não seja isso. Mas eu acho que você se propor a fazer uma piada que parece muito coisa de gente velha, com todo respeito à gente velha, porque tem muita gente velha legal, mas eu entenda que o que eu tô querendo dizer é que é um humor que parece haha, vocês da geração Z são muito frescurentos. A piada não só não é meio boba e meio tosca, mas o tema também parece velho, a piada que aparece no trailer. E isso não é uma crítica ao filme como um todo, eu não assisti o filme, mas eu vou assistir, mas de entender que talvez Todo Mundo em Pânico e outras pessoas que fazem comédia, outros comediantes e outras formas de se produzir humor estão apelando demais pra deixar as pessoas com raiva, pra polemizar, pra que as pessoas batam palma pra isso porque elas concordam com o preconceito que está sendo dito e pra que a polêmica gere engajamento, gere as pessoas comentarem sobre isso. Porque falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então eu espero que isso não se reflita em Todo Mundo em Pânico. Eu espero que tem algumas piadas que eu não gosto em Todo Mundo em Pânico, algumas que são meio bobas assim, mas de forma geral são filmes que eu curto muito, e eu espero que esse eu consiga curtir, consiga me divertir, que não seja um filme que se propõe a ser esse filme incancelável, que não tem medo dos lacradores e coisa do tipo, porque eu acho isso muito bobo de você fazer só pensando nisso, parece coisa de criança, não só no sentido de são piadas que eu riria sendo adolescente, mas que de tanto não só das piadas não serem bem construídas, mas também de você tanto ouvir elas deixam de ser engraçadas a partir do momento em que você reflete sobre o mundo e que você vê que aquilo está reforçando o preconceito e que aquela piada é meio que lugar comum, mas isso também vem de um entendimento de que se eles estão tentando ressuscitar Todo Mundo em Pânico e se a comédia que as pessoas estão fazendo, ela acaba na verdade sendo mal escrita e de certa forma contribuindo não para você ter uma boa narrativa, porque comédia também é narrativa, isso não é ruim somente por reforçar preconceitos, mas também é ruim pra comédia. E eu não quero que Todo Mundo em Pânico passe a ser um filme que é ruim pra comédia, porque apesar de ter algumas piadas meio toscas, algumas piadas que eu particularmente não dou risada, não acho engraçada, eu acho que como a proposta do filme é muito interessante, como tem boas piadas, é algo que eu quero ver em mais espaços no cinema, principalmente porque comédias têm aparecido menos no cinema e comédias são lançadas todo ano, mas talvez não ganham tanto destaque. E Todo Mundo em Pânico fazendo isso pode dar espaço para que outros filmes consigam fazer comédias e consigam fazer filmes terem sucesso sem precisar ficar nessa de vocês não gostam de mim porque eu falo a verdade, porque eu não tenho medo da lacração, eu sou incancelável. Eu espero que esse filme não seja isso. Enfim, já falei demais sobre comédia, já falei demais a minha opinião que não vale de nada. Se você discorda dela, por favor, deixe aí nos comentários. Se você gostou desse vídeo ou achou interessante, deixa um likezinho aí. E antes que eu esqueça, aproveite o dia.